E aí galera, beleza? Professor Goico mais uma vez aqui hoje para falar de um assunto muito bacana, muito importante, a chamada Era Vargas, né? Um período aí o segundo governante, né, que mais ficou no tempo na cadeira aqui no Brasil no governo, só perde para Dom Pedro II, que ficou lá 49 anos. Getúlio Dornelles Vargas, com a sua Era Vargas aqui, a primeira parte do governo dele, né, de 1930 até 1945. Um governo marcado por várias contradições, por várias questões polêmicas aí, e nós ao longo dessas aulas aí de Era Vargas vamos trabalhar essas questões de uma forma muito bacana, muito completa, e conto com a sua participação. Essa imagem aqui de Vargas, ela não é dessa fase da Era Vargas, tá? Essa aqui é do segundo governo de Vargas. É porque Vargas foi eleito depois, mesmo com essa fase polêmica, controversa, até uma ditadura nós tivemos aqui, tá? Vargas depois foi eleito pelo voto direto, né? Então ele saiu em 45 e 50 para 51 ele estava de volta no poder. E aí aqui foi quando justamente ele cria a Petrobras. E aí por isso essa imagem clássica, né? Um governo populista, claro, então várias ações populistas aí nós veremos. Aqui uma outra marca dessa Era Vargas é a Revolução Constitucionalista de 32 lá em São Paulo. Aqui uma nova Constituição do Brasil, então, tá? Fruto também dessa treta aí da Revolução. E lá no canto, Vargas, logo quando assume o poder, então, né, como chefe do governo provisório, né, com os seus apoiadores ali políticos, tá? Então, lembre-se, qualquer dúvida pode mandar lá no Instagram, @profgoicomédico, e vamos começar. Vamos entender o contexto desse governo Vargas, desse início? É importante se lembrar que tivemos ali um fator na década de 20, já falei isso em aula anterior, sobre a crise da República Velha, justamente sobre o café. O café representava, de fato, né, a maior exportação brasileira nesse período, nessa década de 20. Tá? Tivemos um grande salto, desenvolvimento econômico aqui, principalmente agrícola, né, por conta do café. Então até coloquei aqui o dado, representava 70% do valor das exportações. Só que tivemos um porém. Em 1929 ocorreu a crise, a quebra da bolsa e tudo mais. E aí os países estrangeiros deixaram de comprar o nosso café. Ou seja, crise econômica no país. E o presidente na época era um cara chamado Washington Luiz, deve se lembrar do Washington Luiz, né? E começou a realizar medidas aí de valorização do café. Só que lembre-se, quem é que comprava esse café? O próprio governo. Ou seja, o prejuízo não seria do governo, mas da população pagadora de impostos. Quem saiu bem aí nessa crise do café? Os cafeicultores, porque eles tinham a certeza de que todo o café que fosse produzido seria comprado pelo governo. Olha que coisa maluca, né? Lá naquele convênio de Taubaté, do início do século XX, né? Olha que ponto importante. Aqui em 29, o que começou a rolar? Com a crise, né, na verdade, era, pensando naquela política de alternar São Paulo e Minas, como o presidente era paulista, seria a vez de Minas Gerais indicar o candidato. E Minas, o Partido Republicano Mineiro, até já tinha esse candidato, que era o Antônio Carlos de Andrada. Olha lá, Antônio Carlos de Andrada, que seria aí um governador, mas na época era chamado de presidente de Minas Gerais, né? Então presidente do estado, governador. Tá? Ele era o candidato. Só que os paulistas, esses cafeicultores paulistas, não viam com bons olhos um mineiro assumindo o poder nessa época de crise. Por quê? Tinham medo de que as políticas de valorização fossem encerradas. Então, o que acontece? São Paulo lança o seu candidato. Então, no caso, né, o Partido Republicano Paulista, um dos mais fortes em São Paulo, lançou o seu candidato. Quem? Júlio Prestes. Júlio Prestes, então, quando foi lançado, a galera ficou, pô, como assim? Né? Era para Minas indicar. E aí Minas rompe, então, com aquele pacto do café com leite e vai buscar aliança com a Paraíba, com o Rio de Janeiro, com o Rio Grande do Sul, com a Bahia, com o Maranhão. E aí os caras criam a Aliança Liberal. A Aliança Liberal nós damos destaque para Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Tá? Nós daremos destaque para esses três. Tá? Então aí vem a Aliança Liberal.
justamente para tentar bater de frente com essa oligarquia cafeicultora paulista e que é apoiadora aqui do Júlio Prestes. E aí vem treta. Por quê? Qual que é a treta? Nas eleições, né, qual que era o discurso da Aliança Liberal? O Washington Luiz não vai conseguir, nós sabemos que não consegue, né, não tem como lidar com essa crise do café, com a inflação, também até mesmo com o desemprego, e acabou tomando medidas ali que beneficiaram exclusivamente os paulistas, essa elite agrária paulista, as oligarquias paulistas. E aí outra galera fala, ué, querido, mas e o resto? E nós aqui, ó, daqui a Minas, Paraíba, Maranhão, entende? Rio Grande do Sul, tá? Então, produtores agrícolas, olha lá, arroz no Rio Grande do Sul, charque também na agricultura, né, pecuária e tal, mas a Bahia, o cacau, Maranhão com algodão, e nós aqui? O que os caras começam a falar? O governo esqueceu de nós, nos abandonou. Então nós queremos um governo que olhe para nós, que nos represente, que não realize essa ditadura econômica que São Paulo quer realizar. E aí justamente começam a apoiar um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Só que o Prestes, aquele mesmo da coluna Prestes, não quis participar, liderar a Aliança Liberal, porque estava envolvido com o pensamento comunista, estava lá fora do Brasil. E aí quem é a segunda opção, mas também uma opção de muito destaque, um cara que estava sendo elogiado, muito bem recebido, com muita festa pela população, principalmente pelos seus discursos inflamados, discursos populistas, discursos aí que agradavam a população, tanto a elite quanto os trabalhadores mais pobres, os camponeses e tal. Quem? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas será um cara ovacionado por onde passa e passa então, claro, agora a ganhar um destaque gigantesco como líder da Aliança Liberal. E aí nós tivemos as eleições de 30. Então Getúlio Vargas concorrendo contra Júlio Prestes. O que vai acontecer aqui? Lá no 1º de março, eleições. Pum! Cachau! Quem foi eleito? Júlio Prestes. Aliança Liberal, pô, como assim e tal? Lembrando que nós estamos falando de uma época de eleições onde era muito comum acontecer as fraudes. Então era muito comum que essas fraudes acontecessem, como por exemplo, gente morta votava, a urna desaparecia, fraude na contagem dos votos, coronelismo, né, o voto de cabresto, ameaça, coação e tudo mais, né? Então, uma partezinha, até o próprio Vargas, ok, perdemos, infelizmente, fazer o quê? Só que existia uma ala um pouco mais radical da Aliança Liberal, que vai falar o seguinte, não, nós não concordamos, essas eleições foram fraudadas, Júlio Prestes comprou votos, Washington Luiz usou da máquina pública para conseguir votos para o Júlio Prestes e manter os paulistas no poder. Aí que vem a treta. Por quê? Já temos esse discurso de fraude e lá no dia 26 de julho do mesmo ano aqui, o vice do Vargas, um cara chamado João Pessoa, paraibano, que tinha até mesmo um projeto de instaurar o saneamento básico em todo o Brasil, criar um Fundo Nacional de Saneamento Básico. Olha que coisa, mas claro que não entrou em vigor, né? O João Pessoa foi assassinado enquanto estava com a família num restaurante e tal, pum, um assalto lá, tiros, acabou morrendo. Comoção gigantesca, né? Uma comoção muito grande com a morte do João Pessoa. A galera vai pra rua lá na Paraíba, né? Até acaba sendo homenageado na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Lá na bandeira da Paraíba que eu coloquei ali, ó, tem até essa frase, né? Mas esse nome, Nego, é em homenagem a João Pessoa, o apelido dele, né? Nego aí ficou eternizado na bandeira paraibana. E até aí, investigações rolando, quem mandou matar João Pessoa? Investigação vai, investigação vem, chega no nome do presidente da República, o Washington Luiz. É aí que nós falamos que tem o pontapé mesmo para essa Revolução de 30. Por que revolução?
Para os defensores dela na época, a Revolução de 30 seria uma grande mudança no Brasil. Tá? Vamos mudar tudo, virar de cabeça para baixo esse país para melhorarmos. Mas, na verdade, ela não passa de um golpe de Estado. Vamos entender por quê? Vamos lá. Olha aqui, ó. Revolução de 30. Como eu disse, com a morte de João Pessoa, muitas tropas, muitos militares que apoiavam a Aliança Liberal começaram a marchar para o Rio de Janeiro, principalmente de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Começaram a marchar, o próprio Vargas mesmo foi sentido, Rio de Janeiro, saiu. E aí o Vargas, gente, ele faz vários relatos no seu diário, quando estava indo de trem do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, Vargas era um cara muito depressivo. Então a gente tem até um histórico aí de tentativa de suicídio, uma ele teria conseguido, que foi a morte dele, que é uma questão até um pouco polêmica, mas enfim, oficialmente suicídio. Mas um cara que já tinha tentado várias vezes, e sempre em seu diário registrava que ele não gostava muito dessa sensação de ficar sendo adorado pelo povo, ele estava de saco cheio de não ter um momento de paz e tal, mas são ossos do ofício. E aí justamente no dia 3 de outubro, com toda essa pressão da galera na rua, apoiadores da Aliança Liberal, de mudanças, claro, saindo desse centro que era São Paulo, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, e aparece lá uma liderança civil, que era Getúlio Vargas, e uma liderança militar do tenente-coronel Góes Monteiro. E aí vem com esse início, da Revolução. Destaque para Rio Grande do Sul, Minas Gerais e também boa parte da região dos estados do Nordeste, para tentar sair daquele abandono que já vem de muitos anos, tudo bem? E aí com toda aquela suspeita do terceiro mandante, ele acaba sendo pressionado cada vez mais a renunciar, então acaba até sendo cercado lá no palácio, que é onde de fato ele acaba sendo deposto do poder. Então recebeu um ultimato, não aceitou e acabou sendo deposto, até quase foi preso, na verdade, ficou pouco tempo na cadeia, no dia 24 de outubro. Aí nesse momento é o golpe, você depõe o presidente, o Júlio Prestes não assumiu, porque normalmente para o cara assumir era lá no dia 15 de novembro, essa era a marca de troca de faixa, não 1º de janeiro. Não tem mudança de cargo, nesse intervalo quem assumiu? Uma junta militar. Vem lá, 2 generais, Tasso Fragoso, João de Deus Mena Barreto e o almirante Isaías de Noronha. Qual que é a grande mudança agora? Então só no dia 3 de novembro, de fato, Getúlio Vargas assume o poder. Qual que é a ideia? Vamos então pacificar o país. Vargas assume o poder. É uma mudança. Fim da República, que ele vai chamar de República Velha, e início da República Nova, como nós conheceremos a chamada Era Vargas. Tudo bem? Ele não vai chamar, começou a Era Vargas. Não, a República Nova. Mas o nome mais conhecido, Era Vargas. Tudo bem? Então assim, se atentem a esses momentos, se atentem a esse período da Revolução de 30. Isso aqui é muito importante para você fazer uma ligação da crise de 29 com a crise do café e a crise política no país. Agora, Goico, o que mudou de fato, então, a Revolução de 30? O que os caras fizeram? Trocou uma elite por outra. Saiu a elite paulista, entrou essa elite mineira. Essa elite gaúcha, tudo bem? Faz. O país, boa parte das regiões continuaram aí sendo deixadas de lado e o foco sempre no centro-sul. Tudo bem? Principalmente na região sudeste, na região sul do Brasil. E isso no governo Vargas teremos algumas ações um pouco mais enérgicas. Olha que a galera comemorando então nas ruas, Vargas aqui com os seus apoiadores, lá naquela foto inicial, eu só ampliei. E um símbolo aqui de mudança foi justamente a tomada dos obeliscos. Então, principalmente isso aqui, gaúchos lá no Rio de Janeiro, no obelisco na Avenida Rio Branco, então com seus cavalos lá simbolizando que teremos uma mudança nessa política do Brasil. Essa foi a aula sobre a chamada Revolução de 30, um golpe de 30, tudo bem? Um golpe de Estado que derrubou o presidente e colocou um cara que não foi eleito para o cargo, E a próxima aula nós entraremos de fato neste governo provisório de Getúlio Vargas.
Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda no Instagram, @profgoicometric. Beleza, gente? Beijo do Goico, valeu!